Estamos de volta, mais uma convidada, e nós vamos ter uma parte bem prática aqui para você que está se preparando e procurando emprego, tá? Lembrando, a gente está aqui no evento, agora no turno da manhã, é gravado, essa entrevista é gravada e está indo ao ar na live que a gente está passando agora à noite, direto aqui no segundo dia da Live in Lab Ubra 2023, uma feira de empregabilidade, carreiras, está bem legal. 2.000 estudantes jovens aqui estão passando por essa feira e eu estou aqui com a Daiane Klengs, que é a Dai do RH, que é da Klengs Gestão Estratégica. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui gravando pro Timoneiro, coisa boa. Legal, coisa boa. Tava no palco ali agora, ali com a gurizada, e eu acho que foi o evento que eu vi os jovens mais compenetrados ali, de olho no que estava acontecendo. Fico muito feliz que a arena esteja lotada, falando sobre elaboração de currículo, né? Então, que bom que estava lotado, que eles estavam atentos, exato, porque a gente precisa desses jovens no mercado de trabalho e bem preparados. Exatamente. Antes de falar sobre isso, a gente pediu para a Dai vir aqui falar sobre isso, dicas de elaboração de currículo, tá? E não é só para jovem não, tem gente com bastante idade que tem muita dificuldade de fazer um bom currículo. Mas antes da gente falar sobre isso, fala um pouquinho sobre ti, qual é a tua experiência, o que a Klengs Gestão Estratégica faz. Claro. Então eu sou a Dai do RH, né, mais conhecida como Dai do RH, a gente brincou com esse apelido e pegou e ficou a Dai do RH. A empresa agora se chama Klengs Gestão Estratégica, então nós atuamos com consultoria para empresas, recrutamento e seleção, consultoria na área de gestão de processos de RH, estabelecendo um RH estratégico, mentoria para gestão, enfim, uma ampla gama de serviços. E para os candidatos a gente faz esse serviço de consultoria de recolocação, que é análise de currículo, de LinkedIn, simulação de entrevista. Então abrange uma série de serviços muito voltados para a área de gestão de pessoas, né? Tanto para candidato como para a empresa também. Legal. Deixar um abraço pro pessoal lá do núcleo da SIX, né? É verdade, A gente almoçou juntos quinta passada e a gente nem viu que estaríamos ambos aqui. É verdade. Núcleo de Gestão Empresarial conectando pessoas, que aí. É o propósito do núcleo, né? Exato. Conexões. Legal, bacana. Vamos lá, então vamos para esse assunto. Qual é o principal erro das pessoas quando fazem um currículo? Olha, eu tenho assim? quase 10 anos de experiência com recrutamento e seleção. Então, quanto currículo já passou na minha mão? Já vi de tudo. Inclusive currículo sem nome da pessoa, sem os contatos da pessoa. Mas eu acredito que o que venha com mais frequência de erro é falta de clareza, falta de informação, currículos incompletos, currículos não claros e com muitos erros de português. Isso é disparado, assim, que a gente mais pega. E tem aquele que bota muito pouca coisa, que tu não tem noção, mas deve ter o que coloca tanta coisa que tu também não entende o que está acontecendo ali. Sim, também. A pessoa quer colocar muita coisa, dizer que tem muita experiência, que tem muita habilidade, de repente faz 5 páginas de currículo. E por exemplo, com aquelas listas de habilidades, né? Proatividade, relacionamento, as famosas soft skills, né? Que estão na moda hoje. Aquilo não adianta colocar no currículo, né? Porque é uma lista que o papel aceita tudo. A gente vai ver na entrevista se de fato aquela pessoa tem aquelas competências e no dia a dia, né? Tá, então dá uma dica direta sobre isso, assim. Coloca o quê? Só o essencial e que é verdadeiro, assim? Ou não coloca nada disso? Soft skills nem precisa. As competências, as características nem precisa colocar. Tá. Porque por mais que seja verdade, a gente não tem como saber. Só na entrevista. Então é só para encher papel. Então começa lá no cabeçalho com o quê? Os dados principais. Nome, contato, LinkedIn, se tiver, se não tiver, façam. É importante, tá todo mundo nessa rede, é uma rede profissional, a gente precisa estar lá para atuar de uma forma estratégica. Bairro, cidade, endereço é importante, idade, data de nascimento, aqueles dados básicos. Põe foto ou não põe? Não põe foto. Não colocar foto no currículo. Por mais que a gente esteja num momento de humanização, né, de mostrar a cara. Por quê? Por quê? Primeiro, pouquíssimas pessoas fazem uma foto profissional para o currículo. Então a gente, como eu falei no painel, a gente já pegou de tudo. Foto de biquíni, de óculos de sol, embalada com bebida. Enfim, a gente já se viu de tudo em fotos. Mas principalmente porque, assim, a empresa não tem que contratar a pessoa pela aparência dela. Tem que contratar por quem aquela pessoa é, pelas experiências, pela trajetória, pela bagagem que ela tem. E muitas vezes a gente não sabe quem é que está pegando o nosso currículo. E uma imagem, às vezes, o recrutador também é um ser humano. Por mais que ele tenha que ser uma pessoa neutra, às vezes ele olha a foto, não fui com a cara dessa pessoa, não vou chamar. Então, assim, na dúvida, não põe, né?
constrói bem um perfil lá no LinkedIn, lá tu vai Exatamente. usar uma foto apropriada, vai fazer Profissional. tudo. E olha o vento já derrubou nosso banner ali. Faz parte, o ao Faz vivo tem parte, disso, ao né? vivo, vento, de tudo que é lado nesse temporal. Então, produz bem um link, um perfil no LinkedIn bem apropriado e coloca o link ali, não bota Exatamente. foto. Então tá, botou os dados pessoais, esses todos ali, daí depois vem o quê? A formação? Objetivo. Objetivo. E quando a gente fala em objetivo, é como a palavra já diz, é objetivo, curto e objetivo. Qual é o teu Que é objetivo qual é ao enviar aquele currículo? Qual é o teu objetivo? Analista de RH, auxiliar administrativo. Se não tem uma hierarquia específica, auxiliar, assistente, gestão, área administrativa, área financeira, a pessoa, o recrutador tem que olhar aquilo ali e entender o que essa pessoa quer. Porque o que a gente pega no objetivo? Meu objetivo é fazer parte da empresa, agregar, crescer. Não. Por mais que esse seja o teu objetivo, não é o objetivo que vai para o currículo. Entendi. Legal. Isso aí. Dica bem prática. E depois do objetivo? Formação. Não aquele monte de curso, a formação principal. Ensino médio completo, graduação cursando. E aí, nesse momento, quando a gente fala de algum curso de graduação ou técnico, a gente precisa entender em que momento aquela pessoa está. Porque às vezes ela coloca assim, administração UBRA 2020. Eu não sei se ela se formou em 2020, se ela começou em 2020, se ela trancou em 2020, então o status é importante. Administração UBRA, 4º semestre cursando. Concluída em 2020. Isso é importante pra gente, entender em que cenário essa pessoa tá. Até porque às vezes é uma vaga de estágio, a pessoa coloca ali um curso, mas ela nem tá cursando, tá trancada. Então como é que eu vou chamar pra uma vaga de estágio uma pessoa que não tá estudando? Entendi. São pequenos detalhes. E não coloca tudo, tu disse. Como assim? Não coloca todos os cursos que Nesse fez? momento lá em cima, a graduação principal. Tá. É a parte da escolaridade. A parte da escolaridade. A Por exemplo, formação é a escolaridade. graduado em gestão de recursos humanos com MBA em gestão empresarial. Ou ensino médio completo. Exato. Por caso. Vai. E aí tem pessoas que põem listas e listas de vários cursos que faz. Cursos online, cursos presenciais, ou outros cursos à parte de uma escolaridade, talvez. Então isso pode ficar lá pro final. Mais é importante pro final. colocar, relevante pra vaga, mas mais pro E final. coloca como que lá embaixo? Como é que chama Cursos esse item? extras, enfim, informações extras, cursos. Aí coloca lá tudo. Cursos que, é bom. Tudo que fez. Ok. Então veio a escolaridade ali, a formação e depois já tá acabando. Experiências. Aí sim, aí a gente entra numa seara maior, né? Que é onde o recrutador já vai direto às vezes. Muitas vezes sim. Já pula direto ali, olha a experiência e depois vai olhar o resto. É isso? Muitas vezes sim. Ah. Dependendo, sempre vai depender muito dos requisitos da vaga, né? Cada Sim. empresa busca um perfil. E aí a gente foca o olho naquilo que a empresa está procurando. Então, nas experiências, o que é importante? O nome da empresa, segmento de atuação que muitas pessoas não colocam no currículo. Então, a gente, enquanto recrutador, não tem como saber se Mariazinha é uma loja de roupa, uma loja de calçado, se é uma indústria. Então, é importante colocar isso. Colocar o segmento da empresa Colocar e o o que tu fez lá. O segmento. Nome da empresa, segmento. Tá. Cargo, teu cargo. Período que tu ficou lá, mês e ano, tracinho, mês e ano, tracinho atual, se ainda estiver lá. E as atividades principais que tu executou nessa empresa em forma de tópico. Uma dica de ouro é evitar blocos de texto muito grandes. O recrutador não tem tempo para ler. Aquele boato que diz que o recrutador leva 6 segundos para analisar um currículo, é verdade esse bilhete. Então a gente passa o olho muito rápido. Se tem alguma coisa que grita, né, que ressalta aos nossos olhos, esse candidato tem potencial, a gente fica um pouquinho mais. Esse candidato tem alguma coisa que conecta com a vaga, a gente fica um pouquinho mais de tempo analisando. Então, quanto mais fácil tiver essa informação para nós, melhor. E tópico sempre é muito mais rápido, prático e claro do que blocos de texto muito grandes. Então, sempre coloquem as atividades em tópicos. E outro ponto importante também para as experiências são os resultados. Nem todas as pessoas têm exatamente alguma coisa para colocar ali, mas se tiver algum resultado que tu alcançou nessa empresa, algum objetivo que tu atingiu, algum prêmio que tu recebeu, enfim, é interessante colocar. Que tipo? Dá um exemplo assim. Por exemplo, eu trabalho na área financeira com análise de indicadores e eu consegui uma redução de custos para a empresa de X%. Isso é um baita resultado. Dá para colocar lá esse resultado embaixo das atividades, né? Bem assim mesmo, resultados, Tá. Conquistas, enfim. E aí esse pequeno E aí detalhe. coloca todas. No topo, a mais recente. A mais recente, E sempre. coloca tudo, desde o início da atividade profissional. Não necessariamente. Depende muito de quantas experiências esse profissional já teve. Porque também Por se exemplo, tiver muita pipocadinha, não é nem legal então botar. assim, o que é o ideal? O que seja mais assertivo para a vaga. Hoje, eu trabalho com recursos humanos, mas nem sempre eu trabalhei. Eu não vou colocar lá do tempo que eu era recepcionista, porque hoje não faz mais sentido, por exemplo, colocar isso no currículo. Mas tudo aquilo que agrega para a vaga que eu estou enviando no meu currículo é importante. E aí,
uma dica de ouro para quem faz o seu currículo. A gente não tem que ter um currículo só e mandar aquele mesmo para todas as vagas. A gente sempre pode e deve editar esse currículo para que ele fique mais em conformidade com a vaga para a qual tu está mandando ele. Por exemplo, se tu está mandando para uma vaga de analista financeiro, tu vai colocar lá no objetivo, analista financeiro. Se tu viu que lá na vaga a empresa pede experiência com fluxo de caixa, análise de relatórios, e tu já fez isso na experiência anterior, grifa, coloca como primeiros tópicos essas coisas que estão lá na descrição da vaga. Por quê? De alguma forma tu vai chamar a atenção do recrutador para aquilo, exatamente aquilo que a empresa está buscando, para aquilo que está na descrição da vaga. Legal. Porque às vezes, eu coloco ali que eu fui analista financeiro, mas gente, o analista financeiro pode fazer tanta coisa, talvez tu não tenha feito exatamente aquilo que a empresa está pedindo. Então se tu colocar ali, facilita. Dica Isso ótima. torna o currículo estratégico. Antes de voltar na parte de grifar e tal, uma parte de design que eu acho que é importante, mas só para pegar esse gancho do que tu falou, as pessoas eu acho que, não, vendo essa dica de ouro que tu deu agora, de repente não sentem que estão mentindo ou escondendo algo, talvez não seja isso. Acho que a maioria das pessoas pega e coloca tudo para dizer, não vou esconder nada. E tu diz isso, assim, faz uma coisa diferente para cada uma porque tu tá dando um foco. Não quer dizer que tu tá escondendo nada, só tá dando maior visibilidade ou visibilidade para aquilo, né? Trazendo ênfase para o que importa mais para aquela oportunidade. É claro que se tu não tem as experiências que a vaga tá pedindo, tu não vai escrever, não vai A mentira inventar, no currículo né? é a pior coisa Tu não que vai inventar. existe, não vai inventar. Mas se tem alguma coisa que não tá ali no teu currículo e que tu sabe que vai agregar para aquela vaga, coloca algum curso que tu fez, alguma experiência que tu teve, então vai moldando o currículo conforme cada Eu até estava te oportunidade. contando antes ali, né? Eu estava te contando um caso de um recrutamento que eu fiz. Um abraço, Fabiano. Grande amigo. E a gente fez a entrevista e tal, eu li o currículo dele. Esse item a gente nem falou sobre, né? Porque eu fiz uma outra dinâmica, pedi para ele fazer uma entrevista com uma pessoa e tal, ele saiu bem, a gente foi evoluindo. E daí muito tempo depois tinha uma necessidade de alguém que falasse inglês e me veio na memória na hora que no currículo dele estava inglês fluente. E eu chamei ele e falei, é contigo, é tu que vai fazer a entrevista. Ele falou, não, mas eu não... Não, mas só um pouquinho, eu lembro. Aí peguei lá o currículo e mostrei para ele, olha aqui, ó, inglês fluente, ó. Então, não dá pra exagerar, né? Não dá pra mentir, não dá pra exagerar. Então, assim, quando a gente vê o inglês básico, provavelmente é aquela pessoa que não fala nada. O intermediário, às vezes, é o básico e o avançado é o intermediário. Muitas vezes acontece isso. Mas, assim, o que eu sempre falo até, já é uma dica até de entrevista, de currículo e de entrevista também. Se tu mentir, em algum momento isso vai ser percebido pela empresa. Ou na entrevista, ou quando tu já estiver trabalhando, e aí tu vai trabalhar, sei lá, 6 meses, a empresa vai ver que tu não tem aquelas competências que tu disse que tinha e que ela precisa, então tu vai ser desligado. É um trabalho maior ainda. Menos é mais. Menos vezes, é mais, né? exatamente. Certo. Seguindo então nossas dicas aqui, tu falou ali, grifa isso, grifa aquilo. Eu queria te perguntar sobre o design. Que formato a pessoa utiliza? O mais simples possível? Negrita algumas coisas, não negrita? O que faz? O design, existe uma pendenga aí no mercado de qual é o melhor design possível. Hoje a gente tem muito design mais colorido, mais carnavalesco, vamos dizer assim, né? Muito cheio de informação, cheio de figura, com, né, muita cor. Muitos recrutadores não curtem muito esse currículo muito cheio de parafernália. Porque muitas vezes esses enfeites atrapalham a visualização do que importa. Mas é importante sim ter um currículo um pouco mais atrativo, um pouco mais chamativo do que aquele textão corrido de Word. Que tu olha e tu não vê assim, nada diferente, tá tudo né? exatamente com a mesma fonte, no mesmo tamanho, da mesma cor, e aí tu parece um bloco único de texto. Então não é tão bom, sem espaçamento. Então o que eu recomendo sempre? O menos é mais, né? Se destacar de uma forma com um currículo assim, um pouquinho de cor, né, os tópicos em cor, o teu cargo numa cor diferente, ter um padrão, uma organização, mas que chame um pouquinho mais atenção, colocar alguns negritos nas partes mais importantes para diferenciar, porque isso justamente vai puxar a atenção de quem está lendo. Nessa leitura de 6 segundos ela vai parar naqueles lugares, exatamente, né? Então isso é importante. Então busquem sempre também um currículo que não fuja muito da organização padrão das informações, porque como é que é a nossa lógica, né? Nome, os dados pessoais, endereço, tudo mais, formação, experiências e extras. Então, às vezes, o contato da pessoa tá lá embaixo, aí tu fica pateteando, né? Procurando, então isso atrapalha um pouco. Então, busquem modelos um pouquinho mais, com design um pouquinho mais legal,
mas que mantenham essa ordem para facilitar a leitura do recrutador. A dica também é essa, né? Facilitem a vida de quem está lendo o currículo. Perfeito. Agilizem. Então a gente começou lá com os dados pessoais, veio para Objetivo, formação, experiências. Já estamos no final, que é o cursos extras, ou tem mais alguma coisa? Cursos e extras, tudo que agregar pode colocar lá embaixo. Tá. Cursos, atividades voluntárias. Hoje o voluntariado está sendo muito bem visto pelas empresas, porque... mas por quê? Por questão de propósito, por questão de estou fazendo alguma coisa sem receber nada em troca. Isso fala muito sobre a pessoa. Perfeito. Então, alguns projetos que tu participou, que tu faz parte lá, né, do núcleo do Jovem Empreendedor, do núcleo de gestão empresarial da Six Canoas, isso tudo agrega, porque são atividades extras, mas que fazem sentido para o teu profissional. E então, finalizou. Pode colocar também disponibilidade para viagem, né? Lá em cima, nos dados pessoais, eu sempre recomendo colocar se tem CNH e veículo próprio, porque facilita o deslocamento para a empresa. Então, isso é importante colocar também, se tem. E eu sempre coloco lá no final, indico para que coloque mês e ano, para que quem pega esse currículo veja o quão atualizado ele está. Até ali. Porque às vezes a gente chama o candidato, hoje tu está trabalhando lá na Ubra, né? Não, já faz 3 anos que eu saí de lá. Mas o teu currículo está assim, então... Uma última pergunta, claro, se tu tiver mais contribuições, ótimo. Questão familiar, coloca ou não coloca? É casado, não é casado? Tem filhos, não tem filhos? Essas coisas? O estado civil é importante, mais para entender o cenário daquela pessoa, mas assim, muitas vezes as pessoas colocam o estado civil do papel, mas na vida não necessariamente seja assim. Então eu já entrevistei muitas pessoas que tá ali, o estado civil solteiro. Estado civil solteiro. Tu mora com quem? Moro com meu companheiro há 30 anos. Então é casado, né? Então aquilo ali é muito mais assim pra gente entender o contexto de vida de uma pessoa. Porque na entrevista a gente pergunta sobre as experiências, as competências, mas a gente também quer saber quem é aquela pessoa. Né? A questão de filhos não precisa colocar no currículo, não tem isso é uma coisa, né? As mulheres que passam por entrevista, por exemplo, e quando são perguntadas sobre isso, acaba causando um constrangimento. Exatamente. É muito complicado isso, né? Porque por mais que de repente o recrutador ou a pessoa queira saber o contexto de vida dela, a forma como tu pergunta isso, às vezes tu quer saber, parece que está querendo saber, vai ter que dividir a atenção, será que isso, será que aquilo? Então, não coloca. Não precisa, no currículo não tem necessidade. Mas assim, na entrevista as pessoas vão perguntar. E aí hoje em dia tem muito essa polêmica do perguntar se tem filho, se não tem. Eu sempre pergunto, porque eu quero entender quem é aquela pessoa que está na minha frente. E o fato de uma pessoa, por exemplo, uma mulher já ter filhos, traz muitas competências para ela que muitas vezes uma pessoa que não tem filhos não tem. A gente sabe que as mães têm que se virar nos 30 muitas vezes, né? Então tu acaba desenvolvendo muitas skills que talvez outras pessoas não tenham. Então é para entender o cenário familiar, né? Sim. Se é casado, se é solteiro, com quem que mora, se tem filhos, se tem gato, cachorro, papagaio, os pets são filhos hoje também. Às vezes até o signo a gente pergunta. Então, assim, para entender, né? Quem é essa pessoa, o que ela gosta de fazer nas horas vagas, né? Quem é a pessoa e quem é o profissional, porque são a mesma coisa, né? Show! E a pessoa fez o currículo, fechou o currículo, tá ali bonitinho, tem uma vaga, ou ela quer prospectar essa vaga, como é que ela faz esse encaminhamento primeiro, assim? Ela procura o e-mail da pessoa, liga para o lugar, assim, para quem é que eu poderia enviar um currículo? Qual é a melhor abordagem pela tua experiência? Depende muito de qual é o cenário, né? Tá. Se eu vi um card lá, uma imagem, temos uma vaga aqui na Ambev de cargo tal, faz o que está pedindo na vaga. Envie por e-mail? Envia por e-mail. Se cadastre no nosso banco, vai para o banco. Hoje está muito comum essa questão do recrutamento mais digital, né? Então, com plataformas, InfoJobs, Indeed, Gup e N outras plataformas. Então, também é uma dica manter o cadastro atualizado nessas plataformas. Porque a gente sabe que lá tem os algoritmos trabalhando, e a gente precisa usar eles a nosso favor, não contra nós. Muitas vezes, para quem está buscando uma oportunidade, é bem chato ficar preenchendo 1001 cadastros em vários sites diferentes, mas assim, é importante que esteja completo, porque senão não vai ser chamado. Então, o que eu recomendo? Tenha um Wordzinho corrido lá com todas as informações, quando tu for abrir o link, vai copiando e colando, facilita a vida, porque muitos cadastros que a gente pega desses sites, que a gente recruta por lá também, estão super incompletos. Então, às vezes, a gente não tem tempo de entrar em contato com a pessoa para pedir o currículo. Então, quem está completo é o que vem primeiro. Senão, então, tem que manter completo. E finalizando a resposta da pergunta, então, vejam o que a vaga está pedindo. Qual é o contato. E se quer entrar em contato com uma empresa, daqui a pouco tu não viu uma vaga, meu sonho é trabalhar na Ubra, por exemplo.
entra em contato com o RH, manda um e-mail, gostaria de deixar meu currículo à disposição para uma possível oportunidade, busco na área X. Também cabe. O que hoje é muito bem visto, né? A proatividade do candidato. Então, daqui a pouco, se conectar com uma pessoa lá no LinkedIn, com as pessoas do RH, vou me conectar com pessoas do recrutamento e seleção, porque lá tu sabe, né? Tá escrito que elas fazem recrutamento e seleção na empresa. Vou me conectar com elas, porque eu quero trabalhar nessas empresas. Vou mandar um oi. O que importa? Tu ter proatividade, mas também não pode ser uma pessoa chata, né? Ficar toda semana ali perguntando. Chega, te apresento, vou deixar meu currículo à disposição, como é que eu faço para me cadastrar? Pronto. Tchau. Aguarda o teu momento. Tá, certíssimo. Quem quiser saber mais da DAI do RH ou da Clengs Gestão Estratégica, faz como? Procura onde? Instagram, LinkedIn, Instagram, @DAI do RH. Bem fácil. Ok, beleza. LinkedIn, Daiane Clengs ou Clengs Gestão Estratégica. Muito obrigado. Valeu, dicas de ouro mesmo. Essa participação, espero que essas dicas tenham auxiliado aí quem for assistir nosso podcast, porque são dicas realmente valiosas para jovens, para pessoas que já estão no mercado de trabalho há mais tempo. Para todo mundo. O currículo é a porta de entrada, é muito importante que ele esteja bem formatado. Eu sempre digo que o recrutador enxerga muito mais no currículo do que o que está escrito. Então a gente consegue ver muita coisa por esse currículo. Clareza, comunicação não verbal, organização de ideias, a própria formatação e organização do currículo, um português correto, até um pouquinho da personalidade daquela pessoa, de como é que ele está formatado. Então, agora tu deixou o pessoal com medo. Não fiquem com medo, apenas façam o melhor que vocês puderem. Tá certo, muito obrigado. Obrigada. Valeu, a gente volta daqui a pouquinho.